Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Pires, a apresentadora do Naturalizar Podcast. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante. Vamos falar sobre causas sociais, sobre vulnerabilidade, sobre o autismo, que está tão em alta esse assunto, mas às vezes falta um pouco de informação correta. E para isso, eu trouxe aqui a doutora Cris Secato. Tudo bem com você? Tudo bem, Gabi? Bom dia. Um prazer estar aqui com você para a gente fazer esse bate-papo. Te Com agradeço. certeza, muito bom te receber aqui. Quero agradecer ao Caio que te indicou também para o nosso podcast. E você trabalha com algumas coisas, né, Cris? Sim. Então, primeiro eu acho que a gente pode falar da causa, né, do autismo, que eu acho que está bem presente na sua vida e é uma causa que está muito em alta agora, né? A gente tem crianças laudadas muito cedo e também um outro problema que são os adultos que são laudados tão tarde na vida, né? Como que você lida com essas causas, com esses problemas que a gente está enfrentando? Bom, Gabi, eu trabalho diretamente com a pessoa com deficiência a minha vida toda, né? Então, desde 1996 eu tenho a Clínica Secato em São Caetano e sou uma apaixonada por esse trabalho. Então, muitas pessoas perguntam para mim: "Você é mãe atípica?" E eu falo: "Não, mas eu tenho vários filhos de mães Sim. atípicas. Então, é uma vida inteira que a gente trata, defende, conscientiza a sociedade sobre essas questões. Então, além de ter pacientes autistas, eu tenho pacientes com doenças raras, com inúmeras doenças de lesões neuromotoras, e crianças que nem todas têm transtorno intelectual, mas somente a lesão neuromotora propriamente dita. Mas aqui, vamos fazer assim uma abrangência falando do autismo. O autismo ele existe uma vida toda. Uhum. É que com a graça de Deus, de uns anos para cá, a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, com testes específicos. Então, nós temos médicos, neuropediatras, neuropsicólogos que têm uma ação fundamental para fazer um diagnóstico precoce e a gente está alcançando aí resultados melhores, porque o autista, ele é um transtorno do espectro autista. Então, muita gente pergunta, é uma doença? Não, é um transtorno. Ele é um transtorno intelectual que tem níveis. Então, nível 1, 2 e 3. No nível 1, a criança, ou o adolescente, ou o adulto, ele fala. Nível 2 é um não verbal, mas se comunica bem. Nível 3 é um total não verbal, onde a criança, ou o adolescente, ou o adulto, ele realmente tem um déficit de comunicação global, e por isso ele se manifesta muitas vezes com agressividade, porque ele não consegue se colocar. O nível 2, ele consegue se comunicar, ele aponta aquilo que ele deseja, ele leva você com as mãos para mostrar o que ele quer. Então, ele tem uma comunicação melhor. E muitas pessoas não têm essa conscientização tão formada para compreender. E esse é o nosso papel na sociedade. Esse é o seu trabalho hoje. É meu trabalho a vida inteira. Né? Seu trabalho a vida Só inteira, que sim. graças a Deus e a todas as equipes que a gente trabalha diretamente, e vou te dizer também que, inclusive, a política pública, muitas pessoas, elas se posicionam negativamente sobre a questão da política, mas a política pública bem colocada, ela tem um papel fundamental na sociedade, porque graças a essa condição de dar a voz às pessoas com deficiência, hoje a gente consegue aí conscientizar melhor a população e também conseguimos alcançar liberações de leis que a gente luta uma vida inteira para alcançar o sucesso. E a política pública nos deu essa voz e esse espaço. Sim. Inclusive, agora em julho desse ano, foi promulgada a lei do cordão girassol, que muitas pessoas julgam, questionam. Eu trouxe ele até porque dentro da Clínica Secato nós usamos, a gente tem esse cuidado, tá? E fora também, que é importante a gente usar, não só para as mães e pais atípicos, mas para todos que realmente defendem a causa com conhecimento técnico. Que eu também gosto muito de posicionar que é importante ter um pouco de conscientização e conhecimento técnico, porque tem muita gente hoje que é aventureiro da causa, que não sabe o que está mencionando. Isso é muito sério também. Não pode ser aventureiro
de uma causa onde a gente trata e cuida e acolhe o deficiente e suas famílias. Então, o cordão girassol, o que ele representa quando você utiliza ele ou uma mãe e pai atípico utiliza? Ele está no mercado com seu filho e a criança... Eu falo criança, adolescente e adulto porque nós temos adultos autistas. Sim. Certo? Que é o que você acabou de falar. Hoje são diagnosticados com a bênção de Deus. E conseguem entender, né? Sim. Só cortando rapidinho, teve uma entrevista que aconteceu aqui nesse estúdio, onde um adolescente foi laudado com autismo. Correto, né? Um adolescente que ele foi laudado, né? Sim. E aí foi perguntado pra ele assim, o que foi pra você? Ele falou assim, pra mim foi um alívio, porque eu achava que era louco. Olha. Então, olha como é importante esse laudo, mesmo que tardio, porque a gente tá corrigindo algumas coisas, né? Sim. Então, é importante isso. E o cordão de girassol, ele vem trazendo também uma representatividade muito grande nisso, né? Muito grande, porque uma mãe que ela tá com esse cordão eu vou falar bem situações que acontecem no dia a dia, tá? Ela tá com esse cordão no mercado e ela tá com o filho dela autista. E ele, por algum momento, por algum déficit de comunicação ou por algum momento dele, interno dele, ele tem um surto, ele se joga no chão e se debate. E muita gente olha e fala, nossa, que criança birrenta. Se fosse meu filho. Que criança birrenta. Se fosse meu filho, como é que eu agiria? E a mãe, ela sabe fazer o manejo para lidar com a situação. Só que ela precisa esperar ele diminuir o surto e ela chega até ele, ela segura no braço dele, ela não aperta, mas ela tem que segurar para mostrar na sensibilidade do corpo, que é a propriocepção que a gente oferece, de que ela está ali com ele, ela acolhe ele. E ela olha nos olhos e fala, calma, vamos respirar, calma. Só que ele continua surtando. E quem está perto não compreende esse nível de consciência. Só que a mãe, ela sabe ter o manejo e sabe lidar com a situação. E ela vai acalmando, vai trazendo de volta, até ele talvez conseguir se organizar intelectualmente, neurologicamente, ou não. Só que nessa situação, muitas pessoas que estão ao redor julgam a situação, julgam demais, querem ir para cima da mãe, porque alguns a mãe também tem que conter abraçando. Sim. Tem que fazer a contenção. Justamente por essa agressividade que você falou, exatamente, né? Porque exacerba a agressividade. Uhum. E se a mãe está usando o cordão, e se as pessoas compreendem o que é esse cordão, a gente consegue inibir esse tipo de reação das pessoas que estão ao redor. E essas pessoas também podem ajudar no acolhimento só se afastando. Deixa a mãe agir. Ou o familiar, não precisa ser sua mãe, uma avó, uma tia que acompanha. Então, facilita o caminho e conscientiza as pessoas. E o cordão, ele é utilizado também não só para os pais e familiares atípicos e para as crianças e adolescentes que são deficientes, mas também para pessoas que apresentam dor crônica severa e déficit de mobilidade. Entre eles, mulheres com fibromialgia, que têm uma imobilidade muito acentuada, também pode utilizar o cordão, porque se essa mulher também, vamos falar só do mercado, porque são inúmeras situações. Sim. Se essa mulher está no mercado e ela não consegue se movimentar para carregar o carrinho dela, ela pode pedir ajuda para os funcionários do mercado, se ele pode ajudá-la a levar a compra até o carro e colocar para ela dentro do carro. Uhum. E também para ela não ser julgada pela sua imobilidade, pelo seu déficit de acessibilidade, ela está usando o cordão, ela consegue mencionar que ela necessita de ajuda, sem ser julgada. Sim, e todos... É uma sociedade solidária. É uma sociedade solidária, que é o que a gente quer muito hoje. Colocar em prática, Colocar né? em prática. Não só falar das questões de acessibilidade e inclusão do deficiente de um modo geral, não só o autista, mas também as pessoas que têm esse transtorno de dor crônica, a gente ter a consciência do conhecimento, pelo menos o mínimo, Sim. para a gente poder se solidarizar. Com certeza. É um assunto que foi o que eu falei no início, tá muito em alta, só que assim, a pessoa não tem a noção
do que realmente serve. Foi o que você falou. As pessoas, elas são aventureiras na causa. Pra mim, hoje uma coisa que tem muito errada são as pessoas formadas pelo YouTube, são pessoas formadas por propagandas, porque eles acham que entende alguma coisa só porque ouviu falar em algo, mas não estudou. A causa autista me chama muita atenção, porque hoje a gente convive com uma pessoa que tem síndrome de Down e tem um nível de autismo também. E é interessante ver todo o desenvolvimento dessa criança, entendeu? Tem um priminho hoje também que é autista, então você vê a comunicação. O meu primo eu acho incrível, eu acho muito engraçado que às vezes ele chega na gente e fala assim, sabia que segundo o Wikipédia, o Walt Disney nasceu em tal ano, sei lá, eu fico assim, ó. Menino, com, sei lá, 3, 4 anos, ele já sabia ler e escrever. Então, assim, são coisas que a gente tem que aprender a lidar no nosso dia a dia também. E nós não somos ensinados de uma forma correta. Exatamente. Então, realmente, a nossa geração agora, o tempo de agora, ele tá sendo muito um tempo de correção. Porque no passado, quando a gente via uma criança fazendo uma birra no mercado, era só uma birra. Então, muita gente fala assim, se fosse meu filho, já tinha levado umas pauladas. Se fosse meu filho, não ia nem sair de casa. Mas o que essa criança tem? A criança, ela sempre tenta se comunicar com o adulto responsável de alguma forma. Então, assim, se uma comunicação verbal não está sendo atingida pelo objetivo dele, ele vai fazer uma reação diferente. Exatamente isso. Ele se manifesta de maneira diferente. E você tocou em 2 pontos importantes aqui que eu gostaria de reforçar com você. Um é o autista de altas habilidades, onde ele realmente, com 3 anos de idade, ele fala alguns idiomas. Então, nós temos uma criança na clínica que ela faz lá os nossos tratamentos. Nós temos uma equipe multidisciplinar que trabalha diretamente com terapia ABA, que é uma terapia Sim. direcionada para o autismo, mas também para outros diagnósticos e diretamente para o TEA, tá ok? E essa criança tem 3 anos, já fala mandarim, fala árabe, e é muito diferente, né? Muito. E fala inglês totalmente... Já é uma criança poliglota, né? Perfeito. E para os pais, é muito fora do eixo. Por que meu filho fala mandarim se na minha casa não tem nenhum chinês? Entende? Então, da onde veio isso? Então, existem até forças maiores, né? Porque a gente também não vai discutir, mas é muito extenso. Então, tem que saber lidar com a situação, né? Sim. E o tratamento também começa com os pais? Então, os pais são acolhidos. Na Clínica Secato, a gente tem todo um trabalho de acolhimento às famílias. Seria o grande objetivo tratar os pais também. Só que os pais chegam com o seu filho. Em primeiro lugar, sempre o filho, né? Sim. Mas a gente tem esse cuidado, sim, de fazer dinâmicas, fazer reuniões. Então, ou a cada 15 dias, ou mensal. Os pais que chegam, primeiramente, semanal. Então, toda a nossa equipe ela tem um cuidado de sempre trazer esse feedback para a família, para que depois essa criança também seja inserida, incluída no ambiente escolar. A gente faz todo o trabalho de inclusão escolar, nós trabalhamos com as capacitações nas escolas, que é muito rico, é enriquecedor. A escola ela chega numa condição de angústia, de preocupação, de não alcançar alguns recursos pedagógicos, mas que não é obrigação também da escola. Existem limites aí a ser tratados. Então, a gente também acolhe o ambiente escolar, o ambiente familiar e terapêutico na clínica. E você colocou uma outra questão também, que é o duplo diagnóstico, um síndrome de Down com autismo. Existem muitos, há anos. E hoje, graças aos testes da neuropsicologia, associado às equipes médicas, nós conseguimos dimensionar se é um Down com autismo, se é um Down com quadro de esquizofrenia, qual que é o duplo diagnóstico, que não é só Down. Existem crianças com encefalopatia, que são crianças com paralisia cerebral, com diagnóstico também de autismo, duplo diagnóstico, ou até triplo diagnóstico. E a gente consegue dimensionar isso para dar uma condição de qualidade de vida ao paciente e às suas famílias, porque necessitam muito, e as escolas também.
Eu faço um programa de capacitação escolar há mais de 20 anos. Comecei numa escola aqui em São Bernardo, inclusive, que foi enriquecedor para a família. E nosso paciente hoje tem 22 anos de idade. Começou comigo com 2 meses. Hoje tem 22 anos. Foi, inclusive, me visitar semana passada. Que legal. E é muito enriquecedor quando as famílias e a escola também acolhem essa condição. A mãe desse menino, ela trabalhava muito, o pai também, e ele passava o dia na escola, uma escola particular. E lá atrás, há 21 anos atrás, a escola chegou até mim e falou assim: Cristiane, precisamos da sua capacitação na nossa escola para treinar a nossa equipe como lidar com o paciente, com a criança. E comecei lá atrás. Foi muito maravilhoso. E te posiciono isso, Gabi, porque hoje, mais do que nunca, nós precisamos tratar a capacitação. Porque as angústias dentro do ambiente escolar, de professor, coordenador, diretor, é muito grande. E, então, eu também me disponho muito a esse trabalho, que eu tenho paixão. É o amor da minha vida. E é uma causa, assim, que tem que ser levada muito a sério, né? Eu comecei a minha vida profissional com, sei lá, acho que eu tinha 15 anos. E fui trabalhando com uma professora. E essa professora foi muito engraçado que no dia que eu entrevistei ela olhou pra mim e a gente tava conversando, ela já me conhece há anos, né? E ela olhou pra mim e falou assim, você como neurodivergente? Aí eu parei assim, pensei, e ela falou assim, porque o déficit de atenção é uma neurodivergência, né? A dislexia, ela é uma neurodivergente. Eu sou dislexa. E eu falei assim, cara, eu sempre tô tão dentro das causas que às vezes você esquece de você também. Então, quando eu trabalhei no ambiente escolar, eu tive 2 oportunidades incríveis. A primeira foi com a Cibele, eu era assistente dela, então eu ia para casa dela e ajudava ela nas coisas que tinha que preparar para a aula das outras escolas. E a segunda foi dentro do colégio onde eu estudava, onde a psicóloga de lá falou assim, você quer saber como que funciona? Vem comigo. E aí eu comecei a ver como que é tão falho na escola essa recepção da pessoa que é neurodivergente, que tem algum transtorno, né? É muito falho, porque eu fui descobrir na faculdade que eu poderia ter auxílio. Sim. E eu não tive. Porque eu descobri a minha dislexia na faculdade. Então, muito tardio. Então, até a faculdade, eu nunca tive nenhum auxílio em relação a isso. Eu achava que era uma coisa tipo, por que a Gabi nunca consegue estar com o caderno completo? Por que a Gabi, às vezes, esses dias eu mandei um texto no WhatsApp aqui pro meu pai, né? Meu pai que faz minhas gravações. E aí eu fui escrever o nome da marca e eu inverti todas as letras. Aí meu pai colocou da forma certa. Eu falei assim, ainda bem que você já entende a minha dislexia, porque eu não vi que eu tinha escrito errado. Ele te acompanha. Ele já me acompanha, ele sabe, né? Então, assim, dentro da escola eu nunca tive nenhum suporte. Não vou culpar a escola porque eu também não era laudada. Só que, qual a atenção que você dá para aquele aluno que tá sempre atrasado? Aquele aluno que, às vezes, o professor fala assim, ela fala demais, mas por quê? Eu gostava de explicar a matéria para meus amigos. Assim, eu aprendia. Eu não aprendia tanto escrevendo. Você tinha a habilidade do visual, do aprendizado, mas na escrita você tinha a falha pela dislexia. Sim. E isso também te gerava um atraso. Só que a escola não tá preparada. Então, só que isso vem, é o que eu tô te falando, você tem 22 anos, isso vem de uma vida inteira de trabalho, para a gente começar a conseguir agora organizar e estruturar esse processo. E aí é que eu digo, estruturar esse processo com pessoas que tenham interesse e objetivo focado de realmente beneficiar e não usar disso como um recurso para fazer uma aventura, dizer, olha, a escola que a Gabi estudou foi muito falha, não praticou com a Gabi um conhecimento para ela se desenvolver. Não, a gente não pode julgar a escola. Nós não podemos julgar nenhum local. Nem de ensino, nem comércio, nada. Por quê? Porque tudo isso é muito novo na sociedade. Tudo isso é muito novo no que tange política pública de leis. Por quê? Porque a gente está alcançando espaço
para a gente poder formatar, estruturar e todos se beneficiarem. E eu, Gabi, de verdade, eu não aceito julgamentos, porque a escola não falhou com você, a escola só não tinha conhecimento técnico, que agora estão todos começando a despertar atenção, se conscientizar, para começar a praticar. Aquela correção que a gente estava falando. Você era uma criança que precisava, sim, dos testes do neuropsicólogo, da psicopedagoga da escola, a analisar aonde estava a sua maior habilidade e a sua maior dificuldade. Porque a gente também precisa apresentar a maior habilidade da criança. Porque se eu só apresentar para você a sua inabilidade, você começa a perder a confiança em si próprio. Isso começa a alterar a sua saúde mental, que a gente trata também. É tudo combinado. Não dá para trabalhar uma criança sem tratar a saúde mental. Mesmo que ela tenha o intelecto alterado, atrasado. Agora, no teu caso, que era um intelecto preservado, mas que apresentava e ainda apresenta, eu acredito que você Sim. ainda vai passar por processos de Uhum. tratamento, né? Apresenta a dislexia. Tanto é que você falou, meu pai corrigiu meu texto, né? Então, você ainda pode tratar isso. Só que você é uma moça acolhida pela tua família, você compreende os seus atrasos, que são suas pequenas deficiências, que todos nós temos. Eu também tenho minhas deficiências. Sim. Não é possível que estamos no mundo falando de inclusão, de uma sociedade que passa por processos de aprendizagem e que eu não tenho nenhuma deficiência. Então, eu sou deusa. Como não eu sou deusa, aqui. eu posso partir, né, gente? Não precisava estar aqui se fosse Se eu sou perfeita. tão deusa assim, que eu sou capaz de julgar as falhas do outro, então eu posso partir. Já cumpri minha missão. Entende? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com pessoas que somente julgam e não praticam o conhecimento técnico e não praticam a condição de realmente acolher o outro nas suas dificuldades. E eu me posiciono dessa forma aqui porque eu estou vendo muito isso no mundo lá fora. Com certeza. Então, é realmente que bacana você compreender as suas dificuldades e você buscar ajuda. Com certeza. É que a gente tem muito preconceito, né? Sim. Foi o que você falou, assim, nós temos as nossas pequenas deficiências. E quando a gente usa esse termo, muitas vezes ele é um termo subjugado, né? Sim. Então, fala assim, nossa, como assim? A Cris, tantos anos, ela tem alguma deficiência? E sim, nós temos déficits de N coisas, né? Muito. E, Cris, pra gente entender um pouco o que é o seu trabalho, o que são esses anos de experiência, quem é você? O que te levou a escolher isso? Então, bom, eu sou a Cris Secato. Em primeiro lugar, né, o nosso nome é a nossa maior herança. Sim. É assim que eu falo. E foi assim que eu aprendi um dia com meu pai, na mesa, a gente jantando, eu, meu irmão, minha irmã, meu pai e minha mãe. E ele falou assim, a nossa maior herança é o nosso nome. E guarde isso para a vida de vocês. E sejam pessoas do bem, corretas, andem na linha reta, porque será facilitador. Então, eu aprendi isso muito pequena. Eu venho de uma família que sempre se doou muito com o coração, com a verdade. Meu pai cuidou de um rapazinho deficiente. Meu pai tinha um restaurante, trabalhou com um restaurante durante 22 anos. E ele tinha um rapaz que tinha uma deficiência de face, dificuldade na fala, e ele não conseguia emprego. E ele trabalhou na cozinha do meu pai e no balcão do restaurante do meu pai, junto com meu irmão. Meu irmão era bem menino, tinha uns 15 anos. Esse rapazinho era mais novo que meu irmão, 14. Meu pai conseguiu aí cirurgias para ele. Só que depois ele veio a falecer, um pouquinho mais velho, por uma deficiência respiratória. Então eu venho de uma família que sempre acolheu o outro sem julgamentos. A gente vem de uma história, né? E sempre amei a área da saúde. Eu tinha lá meus 16 anos, eu queria fazer a área da saúde. Eu não queria ser dentista, mas eu queria trabalhar o corpo humano. E aí eu falava, vou fazer medicina. Mas depois a vida foi passando e eu fui conhecendo um pouco mais do que era trabalhar saúde mental com o físico e me apaixonei pela fisioterapia. Entrei na faculdade, estudei muito. Lá dentro eu conheci uma professora que fez a diferença na minha vida, como você falou da sua, né? Eu tive uma também. Uhum. E ela trabalhava com Bobat, que é um tratamento de neuropediatria especializado, neurofuncional.
E no meu último ano de faculdade, eu falei para ela, eu quero fazer essa formação quando eu terminar minha faculdade aqui. Eu não quero seguir o convencional. E aí ela falou, Cris, você tem todo o estilo para o trabalho. Você toca a criança com muito amor. A criança sente a tua respiração. As famílias gostam do jeito que você pratica. Então, vai para o Bobat. E eu fiz minha especialização no Lar Escola São Francisco, que é vinculado à Escola Paulista de Medicina, com a Sônia Guzman. Fiz lá minha especialização em neuropediatria, o Bobat. Depois, eu alcei voos, eu fui estudar mais, eu consegui fechar um trabalho de encefalopatias, fui para Londres. Então, dei continuidade ao meu trabalho em Londres. E lá participei também de um estágio no Centro Bobat, que foi maravilhoso. Fez toda a diferença na minha carreira profissional. E eu fui só crescendo e estudando muito. Estudo até hoje. E fiz uma formação em ABA para lidar com o autismo e crianças também com deficiência intelectual, que são inúmeras, não é só o autismo. São inúmeras síndromes, inúmeras doenças. E hoje está focado muito no autismo, mas são várias doenças, tá? Doenças raras. E fui seguindo, crescendo. Em 95 eu me formei na faculdade, em 96 eu abri a clínica Secato, mas era um espaço muito pequeno. Fui desenvolvendo, fiz minha especialização em neuro, como eu te falei. Depois eu agreguei cadeias musculares para tratar mente-corpo, onde eu comecei a receber pacientes com doenças crônicas, principalmente mulheres. E fui buscando todo o conhecimento nessas áreas da neurologia e das doenças crônicas. Então, dentro da minha clínica, nós temos uma clínica segmentada. Como eu trabalho também com biomecânica funcional do atleta, por conta dessas formações, a reeducação postural global para crianças escolióticas e meus deficientes, meus filhos, que eu sou a mãe atípica, que eu falo de vários filhos, né? Então, as crianças com deficiência neuromotora têm muito problema de coluna. Tem escoliose, tem subluxação de quadril. E aí fui buscar o RPG, que fiz com o Felipe Suchá, Reeducação Postural Global. RPG é muito bom. Muito bom. Na época só tinha ele no Brasil. Ele é o precursor a nível mundial. Fiz com ele aqui. Terminei a formação dele, terminei cadeias musculares, que demorei 6 anos para concluir essa formação. E seguindo minha trajetória. E eu segmentei a clínica. A clínica tem hidroterapia também, que essa formação eu também comecei em 96 para beneficiar os recursos das crianças com lesão neuromotora e adolescentes e adultos. E, então foi tudo segmentando, foi tudo se encaixando. São Sim. peças que vão se encaixando. Hidroterapia, fiz todos os cursos aqui no Brasil. Vieram vários profissionais do Canadá, de vários outros países dar curso no Brasil. Então eu também tive a experiência de receber esses cursos aqui, as formações, né? Sim. Fiz alguns fora também, porque nem todos estavam aqui. Sempre investi muito na profissão, por isso que eu também falo, Gabi, o profissional diferenciado, ele tem que investir, ele tem que estudar. Não tinha condição financeira para estudar. Eu brinco, né? Quando eu fui para Londres, eu não posso nem ver Pizza Hut, porque era só o que eu podia comer quando eu saía do Centro Bobat, porque lá é muito caro, Libras é muito caro. Sim. E paguei para ir para lá uma passagem aérea de 12 vezes, que meu pai falou, eu vou te ajudar, mas dentro das minhas possibilidades. Então, hoje as pessoas veem a gente numa condição melhor, mas continuo na luta. Um trajeto, é um trajeto processo, de uma vida, sim. né? E não vou deixar de defender as causas que eu acredito, de tudo que eu já te posicionei até agora, mas eu não quero pessoas que venham como aventureiras, para benefício próprio, não. Quero que pessoas venham para agregar ao mínimo do conhecimento técnico, para não julgar ninguém e praticar com o amor, com o coração. Porque a gente transforma uma sociedade quando a gente trabalha dessa forma. Com certeza. Você tocou num assunto muito importante de não querer ninguém aventureiro. Porque, principalmente, você é uma mulher extremamente envolvida com política. Eu te conheci ontem, você não me conheceu. Eu já te conheci há um bom tempo, porque foi o que eu te falei em algumas campanhas. Eu não estava presente, mas virtualmente eu estava em edições e acompanhando sempre tudo que estava acontecendo.
E, infelizmente, a gente tem muita gente dentro do meio político que acaba pegando certas causas, principalmente agora, a causa do autismo Nossa. e N, para se beneficiar, se aparecer, e não faz nada de verdade. Então, assim, vai em tal clínica, vai em tal coisa, não, a gente vai te ajudar agora. Mas aí ele vai ganhar a eleição dele e acabou, esqueceu, e aquela criança continua na vulnerabilidade dela. Então, no meio político, a gente tem muita gente que faz muita coisa boa, mas, da mesma forma, a gente tem muita gente que não faz nada, muito pelo contrário. Ilude o eleitor para conseguir o voto que ele quer, pega naquela vulnerabilidade, eu sei que seu filho tem tal coisa, então eu vou te ajudar com isso. E com certeza a mãe vai topar, porque é o filho dela, foi o que você falou, Sim. né? Quando os pais chegam lá, eles chegam com os filhos. Então ela vai topar, ela vai ajudar, e depois a pessoa, muitas vezes, some com dinheiro, as pessoas somem com o tratamento da criança, não ajudam em nada, e aí você fica desacreditado num futuro político correto para o nosso país, que é o que a gente está vivendo há tantos anos. E é isso mesmo, Gabi, você tocou num ponto muito importante. Transformar uma sociedade é a gente lidar com a verdade. Então, tem muitas pessoas, sim, que dizem, sou apoiador da causa, mas desconhece qualquer detalhe de conhecimento técnico para abordar, para tratar a situação. E tem muita gente que se posiciona dessa forma para conquistar famílias. Uhum. E traz problemas e prejuízos grandes para outras pessoas, tá? Inclusive, assim, a gente tem capacitações em escolas de balé, capacitações em escolas pedagógicas, comércios, e tem pessoas que se aproveitam da situação. E nós temos aí muitas pessoas interessadas em praticar, mas praticar com amor, com o coração e com a verdade. E a gente impedir quem vem como aventureiro, e muitos até que dizem ter condições financeiras, que vai custear todo o trabalho daquela criança e, de repente, coloca em xeque o local, dizendo, não, mas eu combinei com você uma bolsa. Mas espera, o senhor combinou que bolsa? Porque no setor privado, todo profissional depende de pagar os seus profissionais. Então, vamos combinar uma bolsa? Quantos por cento? 25%, 20%, 10%. Então, tudo muito combinado e documentado. Com certeza. Porque tem um local em São Caetano que sofreu esse julgamento por uma pessoa que desconhece completamente a causa e que se diz ser apoiador. Então, será apoiador? Então, lida com a verdade. Eu acho que uma coisa que a gente tem que deixar muito claro aqui o nosso ensinamento político, ele é um pouco precário, né? Não é ensinado tanto nas escolas, em casa, mal se conversa, né? Pra você ter uma noção, eu vou falar da minha casa, faz 2 eleições que a gente realmente senta pra conversar e debater em quem que a gente vai votar. Perfeito. Então, a gente tá colocando isso agora em prática, porque o meu voto vai contar. Eu quero escolher quem tá ali me representando. Então, se você for votar em alguém, seja para o que for, gente, presidente da república, vereador, qualquer coisa, conselheiro tutelar, que a gente vai entrar um pouco nesse assunto também, analisa o antes dele. Isso. Conviva. Porque, assim, política, muita gente não gosta, por causa disso que eu te falei, né, de ser desacreditado, e analisar o pós também. Exatamente. Porque é muito fácil você prometer alguma coisa pra alguém e, de repente, sumir e colocar em xeque um terceiro que não tem nada a ver. Cair no esquecimento. Cair no esquecimento. Então, eu acho que isso a gente tem que aprender, sabe? Sim. Não, eu vou votar em tal pessoa, então calma aí, eu quero analisar o que ela vai realmente beneficiar. Ela entende do que ela tá falando? Exatamente. É compreender a história dessa pessoa. Como eu Com estava falando certeza. da clínica, né? A clínica é o segmento da minha vida. Eu criei com todo o meu amor. Então, dentro da clínica Secato, nós temos alguns segmentos que eu estava te falando. Aí depois eu vou voltar até para a política pública, que Sim. tem uma vertente muito combinada. São as metáforas positivas, né? Dentro da clínica, a gente lida com atletas de alto rendimento, atletas adaptados, que são atletas deficientes. Nós trabalhamos com as dores crônicas, que são as doenças crônicas, e as lesões neurológicas, intelectuais e não intelectuais. Então, nós temos 3 segmentos importantes dentro da clínica com equipes preparadas, equipes que têm pós-graduação, mestrado, doutorado
nesse conhecimento, mas que é uma equipe muito boa, de pessoas profissionais humildes, que estão ali para fazer a diferença junto comigo na vida de cada um. Uhum. E, nesse segmento todo, a gente leva esse conhecimento para a política pública, para transformar, de fato, uma sociedade que necessita de orientação digna, criteriosa, verdadeira, sem julgar nada e ninguém, sem julgar espaços, que é o que muita gente que diz ser apoiador de qualquer causa, julgando o espaço do vizinho. Não pode! A gente está aqui para agregar e não para desmerecer e desqualificar. Porque isso não é a verdadeira política pública. Uhum. Porque quando você lida com a verdadeira política pública, ela é um social. Você está conscientizando, ensinando, orientando, formando. Porque eu estou formando uma criança de 4 anos que tem suas habilidades preservadas, mas que pode beneficiar o colega que tem um nível de deficiência. Então, se eu estou formando uma criança de 4 anos para ela ser um diferencial lá na frente com 22 anos, eu não posso tratar em julgamentos. Eu tenho que tratar com acolhimento, com amor, e estudar com conhecimento. Você falou agora do Conselho Tutelar. Ontem foi enriquecedor o que aconteceu. Foi a primeira vez que eu vi uma repercussão tão grande com a votação. Passou na televisão, passou na maior rede que nós temos, que é a Globo. Pois é. E eu tava lá presencialmente e eu nunca tinha visto. Nem tanto que foi engraçado que depois eu fui com um grupo de pessoas. A gente tava no carro depois, eu falei assim, cara, é a primeira vez que eu participo de uma votação de conselho tutelar. E quem tava comigo falou assim, eu achei que era você escreve o nome no papel, colocou lá e pronto. E não, é uma votação como de vereador, como de qualquer um, é uma eleição. É uma eleição, é expressiva. É realmente. Expressiva. E a gente não tem noção nem de quem é o conselheiro tutelar. Eu creio que é a base das eleições. É a base, sim. Sim, com certeza, porque foi o que você falou, tá na formação de uma criança. O conselho tutelar, ele vai quase que do ventre da mãe. Exatamente. E que trata o ventre, sim. Conselheira tutelar tem uma A e O, né? Que em São Caetano, que eu participei e estava lá votando. A gente conhece os conselheiros, todos têm seus bons méritos, mas são escolhidos 5. Sim. E entre os 5, eu estudei muito sobre a questão de uma das que venceram, a Liliane Esta, que venceu em 5º lugar, que foi uma luta grande também, Sim. mas que é uma mulher muito guerreira e que vem da infância com a mãe. Dentro, a mãe pedagoga, essa criança via a luta da mãe, que era uma mãe solo, e ela acompanhava a mãe porque não tinha com quem ficar, a mãe não podia pagar pessoas para cuidar dela. Então ela veio crescendo nesse conhecimento e se dedicando com amor os colegas ali da escola. Então, é uma pessoa que veio estudando, pesquisando, aprendendo, para chegar a uma conselheira tutelar, que vai, sim, nos representar para tratar tudo que uma criança e um adolescente necessita. Então, vem desde uma orientação sexual para realmente não determinar gêneros, cada um tem a sua escolha, sem preconceitos, sem capacitismo. Capacitismo não pode mais acontecer em qualquer esfera. Não é só a pessoa com deficiência, mas é em qualquer esfera. O mundo mudou, o mundo está se transformando. Então a gente tem que ter consciência, sim, quem é que a gente está colocando lá para nos representar. Então, estou falando desse nome, mas todos os nomes têm seu valor porque ganharam e vão trabalhar em projetos incríveis sociais para criança e adolescente. E que vai fazer toda a diferença na nossa sociedade. Com certeza. E você, como uma pessoa aliada a um partido político, tem uma importância muito grande nisso, né? Principalmente porque você já vem tratando desde quando você inaugurou, começou a estudar fisioterapia para trabalhar na melhora, na qualidade de vida dessas pessoas. Você lá ontem tinha uma representação também. Porque se a gente não tem pessoas à frente para ir direcionando também, eu comecei a ver as pessoas que estavam se elegendo
pelo seu status, pelo status do pessoal que eu acompanho também, então eu conseguia saber quem que era, a gente consegue estudar a vida dessa pessoa também, então tem essa importância também, né? O cuidado de quem você também está representando, Sim. porque você acaba interferindo na vida de N pessoas. Sim, muito. E é uma responsabilidade social muito grande, porque a gente interfere desde o pequenininho até um adulto. Então, eu particularmente, eu gosto muito de conhecer quem eu estou apoiando. Então, por isso que eu vou a fundo. É o que eu digo, todos têm seu grande mérito, seu grande valor. Acabei me envolvendo com uma que eu acredito que ela também tem aí uma proximidade de querer levar adiante as causas que eu acredito que são importantes para a sociedade ter uma visibilidade maior. E a gente vai conseguir aí alcançar muito resultado com todos que venceram para que os filhos tenham direitos de igualdade, não importa a classe social. Porque é assim que eu acredito. Todos têm direito. O direito da criança e do adolescente. Sim. Que ontem eu vi até uma charge nas redes sociais de um político levantando e falando: eu vim lutar pelas crianças e pelos adolescentes, e vem uma criança e fala assim: não, a gente já tem direito. Maravilha. Só que não tem às vezes não é exercido de uma forma tão correta. Só que a gente tem que lembrar disso, que nossas crianças, nossos adolescentes, eles já têm o direito dele. Exatamente. Já tem tudo constituído. Basta, que a gente falou desde o início, você estudar. E praticar. Praticar. Essa moça que você falou não tinha condição Nenhuma. e hoje ela tá como conselheira. Então, assim, uma coisa que eu acredito muito, eu entendo que tenha muitas diversidades na nossa vida, mas é você criar a sua oportunidade e aproveitar ela da melhor forma possível. Então, se você está numa escola que talvez tenha essa falta, né? Eu estudei numa escola que não tinha aula, por exemplo, eu peguei um período de greves. E aí, eu vou ficar parada em casa sem fazer nada ou eu vou estudar? Porque os livros estão aí. Biblioteca pública existe. É o interesse de cada um. É o interesse de cada um. E ter o estímulo, né? Com certeza, ter o estímulo. Dentro de casa. Se tiver uma família que te apoie... É isso. O meu pai sempre soube que eu tinha a dislexia, porque meu pai também tem. Só que já a gente vem da genética. Já vem da genética. Ele nunca me tratou como uma pessoa que tem dislexia. Perfeito. E de ficar, ai, não, tadinha da minha filha. Não, vai lá e faz. Você não é boa em fazendo tal coisa, em ouvindo e falando? Então aprende ouvindo e falando. Exatamente. É uma pequena inabilidade que tem que ser tratada. Mas é o que a gente discutiu agora há pouco. Todos nós temos alguma inabilidade. Com certeza. Não é? Então é muito importante você também se reconhecer como um ser humano que tem algum déficit e que vai precisar cuidar. É só isso. E não existe preconceito. Não pode existir. Se a gente está falando o tempo inteiro em transformações, tem que começar a transformar o espírito julgador e trazê-lo mais para um espírito agregador de pessoas, de ser humano. Com certeza. E não te desmerecer por uma pequena inabilidade. Isso não pode existir. E tem alguns projetos futuros que você pode deixar aqui pra gente, que você pensa em fazer? Eu tenho inúmeros projetos. Eu acordo e durmo em projetos todos os dias da minha vida. Eu tenho um grupo que me acompanha e a gente tem muito projeto social, projeto dentro da clínica. Eu dou alguns cursos para formar e capacitar pessoas. Dou curso para profissionais e também para pessoas que não vão seguir carreira profissional. Então, eu tenho muitos projetos, muitos. Isso é muito bom. Eu acho que uma coisa importante, para mim, o boca a boca é a melhor marketing que tem e é o que funciona. Então, se a gente quer te conhecer, nada melhor do que conhecer pessoas que passaram por você. Sim. Então, quando alguém vai fazer algum curso comigo, eu falo assim, conversa com fulano, conversa com ciclano, porque assim a gente conhece a índole da pessoa, a gente conhece como ela trabalha, se realmente funciona. Então, eu acho muito bom, já que você tem a sua clínica, que você vai deixar aqui pra gente tudo, as redes sociais certinho, eu convido as pessoas a conhecerem. Sim, com o maior prazer. Conhecer... Porque vai ver realmente o trabalho. Conhecer a Clínica Secato, conhecer na íntegra a Cris Secato. Eu sou uma pessoa que estou sempre agregando as outras pessoas. Não importa o meio que ela vive,
Mas eu acredito que é assim que a gente consegue mobilizar as mentes para um futuro melhor. Porque hoje eu não penso em mim. Hoje eu já tenho uma idade. Eu penso na minha filha que tem 10 anos. O que eu estou formando para o mundo? Você vai deixar pra ela, Que né? pessoa que eu estou formando? Que legado eu vou deixar para essa criança que daqui a pouco já é uma pré-adolescente, que ela vai fazer 11 anos, e daqui a pouco ela é uma adolescente, daqui a pouco ela é uma mulher. Então, qual legado eu vou deixar para minha filha? Com certeza. Então, a gente precisa ter projetos de formar pessoas para uma condição melhor e que tenham propósitos. E Pra participar mais ativamente ser da participativo sociedade. da sociedade, Sim. é isso mesmo. Com certeza. E ter humildade acima de tudo, não importa a condição de cada um. E a Com gente certeza. estender as mãos para todos. Para todos. E é o que eu falo, né? Quando eu falo de inclusão. Inclusão é para todos. A inclusão social, inclusão escolar, a inclusão de um modo geral, é para todos. Porque quando eu incluo um deficiente, eu estou me incluindo com ele. Então, eu não posso falar inclusão para o deficiente. Eu posso falar, assim, inclusão para todos. Hoje, eu já treino a minha filha para lidar com as situações da pessoa com deficiência. Então, a minha filha, ela sabe brincar com uma criança deficiente. Mas por quê? Porque ela, desde bebê, ela acompanha comigo. E é isso que eu quero muito hoje levar para as escolas. Para a gente sensibilizar o humano. Sim. Que é o que precisa. Porque a criança de 3 anos numa escola infantil, ela vai levar essa experiência dela para dentro da casa dela. E dentro da casa dela, vão começar a enxergar diferente as inúmeras situações que vivemos hoje na sociedade. Então, eu posso ser essa semente, os nossos conselheiros tutelares que estão aí muito interessados em trabalhar nos projetos de dependência química, da pessoa com deficiência, orientação escolar quanto às questões da sexualidade e inúmeras outras questões. Então, são pessoas preparadas, capacitadas para fazer a diferença na vida de outras. Muito bom isso. E você pode deixar as suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar? Sim, com o maior prazer, Gabi. Clínica Secato, é o @Clínica Secato. O meu pessoal, que é o @SecatoCris. Temos o endereço da clínica, que é na Rua Amazonas, 975, em São Caetano. Temos o nosso site, que é clinicasecato.com.br. E a gente está sempre aberto a toda a população, para aquilo que necessitar. Aquilo que eu não souber responder, eu vou buscar para responder adequadamente. Então, eu sou uma pessoa, assim, trato com a transparência, lido com a transparência, lido com a verdade e gosto muito da comunicação. E quem tiver aqui algum objetivo, algumas questões que queiram tratar, estou à disposição. Muito obrigada, Cris. Tem uma coisa que eu sempre peço para todas as mulheres que passam por aqui, que é deixar algo seu, alguma frase sua para inspirar as outras que estão assistindo em casa. Bom, inspirar pessoas. Eu acho que tudo aquilo que a gente pratica na vida, né? É trabalhar com amor, é a gente estender a mão para o próximo e a gente viver na igualdade. Então, hoje eu não vou deixar uma frase pronta, mas eu vou deixar a minha frase. Muito bom isso. Muito obrigada. Gratidão pelo seu tempo. Passa rapidinho, né? Passa rapidinho. Foi maravilhoso. Bem Obrigada. rápido. Gratidão pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de vir aqui e trazer a informação que a gente tanto precisa. Obrigada, Gabi. E você que assistiu todo esse episódio, com certeza tem muita coisa que a gente precisa aprender e cada dia mais, né? Acho que a aprendizagem é uma coisa que não pode parar nunca na nossa vida. E se você tem interesse em ter um futuro melhor, em ter uma vida melhor, se atente à sua sociedade, pesquise em quem você vai votar, tome cuidado, porque está nas nossas mãos o poder de tornar o amanhã melhor. Então, eu quero agradecer muito você que passou todo esse tempo aqui conosco, aproveitando cada segundinho do Naturalizar. E também aos nossos patrocinadores, o Estúdio Melo, que está sempre junto comigo. Nós estamos aqui para transformar a sua vida na área da estética e também realçar a sua beleza. A Macadamia Marmitas, por cuidar da minha alimentação e também
tá aí transformando a vida de muitas, muitas mulheres. Ela tá super focada no emagrecimento feminino e tá realmente trazendo saúde e qualidade de vida que a gente precisa. Quero agradecer a GJA, que inclusive hoje eu estou com a camisa, o cropped do Conjunto Gabi, que eu fui presenteadíssima em poder dar o meu nome para esse conjunto maravilhoso. Então, gratidão à GJA. E a Labelle Ewe, que faz cada produto natural incrivelmente perfeito para cuidar da sua pele, do seu cabelo, da sua saúde externa e interna também. Gratidão a cada um de vocês. Um beijo. Tchau, tchau.